Olá, meus irmãos, a paz do nosso Salvador e Rei, Messias, esteja com todos que creem no Pai inefável. Bom, irmãos, resolvi dar continuidade aí às comparações entre Jeová e o nosso Salvador, que através do seu caráter, das suas ações, expressavam o caráter do Pai. Como ele disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Então eu gostaria que os irmãos abrissem o entendimento para que a gente venha chegar a um consenso aí. Jeová é o Deus dos poderosos e dos incautos, contra o Messias Salvador dos pobres e humildes. Muitos irmãos têm falado que Jeremias é profeta do nosso Pai, e eu tenho certeza que ele não é. Vamos lá em Jeremias 27, se o irmão quiser acompanhar. Jeremias 27. Capítulo 4, de 4 a 6. Os irmãos acompanhar. De 4 a 6. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, me mandou dizer aos embaixadores que dessem aos seus reis a seguinte mensagem de Deus: Eu, com o meu grande poder e com a minha força, criei o mundo, os seres humanos e todos os animais que vivem na terra. Aqui Jeová confessando que ele criou, ele formou o homem, ele formou tudo que tem aqui na terra. Olha lá, eu, no versículo 5, com o meu grande poder e com a minha força criei o mundo, os seres humanos e todos os animais que vivem na terra, e posso dá-los a quem eu quiser. Ou seja, mais uma vez ele faz distinção de pessoas. Ele é partidarista, ou seja, ele ajuda quem ele quer. Fui eu que dei todas estas nações ao meu servo, o rei Nabucodonosor da Babilônia. Ou seja, ele entregou tudo na mão de Satanás, da própria figura do Satanás, ele entregou todo o poder, que é Nabucodonosor. Olha lá, fui eu quem dei todas estas nações ao meu servo, o rei Nabucodonosor da Babilônia, e fiz com que até os animais selvagens trabalhassem para ele. Olha lá, vamos continuar. Todas as nações serão dominadas por ele, pelo seu filho e pelo seu neto, até chegar a hora em que a própria nação dele vai cair. Olha lá, meus irmãos. Jeová, através de Jeremias, fala aqui que ele criou o homem, ele criou a terra, que ele criou o mundo, os animais, e que ele pode dar a quem ele quiser. Ou seja, ele abençoa quem ele quiser, ele dá poder para quem ele quiser, ele faz distinção de pessoas, meus irmãos. Por isso que nós vemos nos dias de hoje pessoas extremamente ricas, pessoas extremamente poderosas e pessoas extremamente pobres, pessoas extremamente miseráveis, pessoas fisicamente perfeitas, pessoas fisicamente com anomalias. Ou seja, ele faz o que ele quer, ele abençoa quem ele quer e ele amaldiçoa quem ele quiser, entendeu, meus irmãos? Ele faz a acepção de pessoas, ao contrário do nosso Messias Salvador, que nunca fez acepção de pessoas, sempre curou a todos que vinham em sua direção ele curava. Ele nunca negou nada
a ninguém. E sempre liberou perdão. Entendeu, meus irmãos? Agora vamos lá em Tiago, capítulo 2, versículo 5. Para quem fala aí que Jeremias é profeta do nosso pai. É eu que estou embriagado, né? Eu que estou embriagado. Tiago, capítulo 2, versículo 5, meus irmãos. Dá até para dar uma estendida aqui. Escutem, meus queridos irmãos. O Pai escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Entendeu, meus irmãos? Olha a diferença de um para outro. Você tira suas próprias conclusões. Lá em Jeremias 27, a gente vê um Deus, um anjo caído que se achou Deus, mas que na verdade ele não é nada diante da grandeza do verdadeiro Pai inefável. O nosso Pai inefável, meus irmãos, o verdadeiro Pai, ele é espírito. Ele não se manifesta em matéria, materialmente. Ele não está num átomo, ele não está numa molécula, meus irmãos. O verdadeiro Pai, ele é espiritual. Jeová, sim. Jeová é o Pai da matéria. Olha lá, meus irmãos. Vamos lá conferir de novo Jeremias 27. Olha lá no versículo 4. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, me mandou dizer aos embaixadores que dessem aos seus reis a seguinte mensagem a Deus. Eu, com o meu grande poder e com a minha força, criei o mundo. Ou seja, um anjo caído que já se achou todo poderoso, ou seja, ele pecou contra a totalidade, ele pecou contra o verdadeiro Criador, o Criador do todo, o Criador do universo invisível, não esse universo material, palpável, que instiga a cobiça, instiga os 5 sentidos, o olfato, o paladar, a visão, o tato, ou seja, esse é o mundo de Jeová, é o mundo dos 5 sentidos, e o mundo do nosso Pai é o sentido espiritual, meus irmãos. O sentido do nosso Pai verdadeiro é totalmente espiritual, e de Jeová é os 5 sentidos que os humanos têm. Entende, meus irmãos? Bom, vamos lá. Vamos lá no versículo 5. Eu, com o meu grande poder e com a minha força, criei o mundo, os seres humanos e todos os animais que vivem na terra, e posso dá-los a quem eu quiser. Poxa, então ele dá para quem ele quer, ele é dono de tudo, ele dá para quem ele quer, ou seja, ele é dono da matéria, né? Ele dá para quem ele quer. Ou seja, ele já faz uma distinção, uma acepção de pessoas. Ou seja, não tem nada do nosso Pai aqui. Entendeu, meus irmãos? Não tem nada do nosso Pai nessa passagem aqui. Então você vê que ele já faz distinção, ele faz discriminação. Ele aqui faz... ele se julga o Todo-Poderoso, que ele criou o homem, que ele criou a matéria. Só que ele não sabe, acho que nem ele sabia, porque ele se viu nesse universo infinito, se viu sozinho e se achou que era o Deus Todo-Poderoso, porque ele estava sozinho. E aí que ele se enganou, porque acima dele, acima do universo infinito e invisível, muito mais além do que a gente pode imaginar, existe um Pai. Um Pai verdadeiro, amoroso, misericordioso.
Né, meus irmãos? E lá em Tiago fala tudo. Tiago 2,5. Vamos lá só pra gente matar esse de novo. Tiago 2,5, meus irmãos. Escutem, meus queridos irmãos, o Pai escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Ou seja, aqui o nosso verdadeiro Pai, através dos ensinamentos do Messias, nos mostra que o Pai escolheu os pobres de espírito, os pobres que sofrem espiritualmente, os pobres que sofrem com a falta de oportunidade nesse mundo, a discriminação, entendeu, meus irmãos? A falta de amor. Então é isso, meus irmãos. Espero que isso abra o entendimento dos irmãos, porque tem muito irmão falando aí que também que Jeremias tem muita gente que está falando que os profetas do Antigo Testamento são profetas do nosso Pai. Eu não acredito. Eu não acredito. Esses profetas do Antigo Testamento estavam anunciando o Messias que iria sentar no trono de Davi e iria governar o mundo com cetro de ferro. Só que as pessoas estão confundindo o Messias espiritual, que falou que o reino dele não é desse mundo, com o Messias que estava sendo anunciado pelos profetas hebreus, judeus. Entendeu? Mas a gente vai fazendo mais vídeos para tentar abrir mais o entendimento dos nossos irmãos. Quero agradecer a muitos irmãos aí que têm me dado muita força aí, muito obrigado mesmo, e sempre, irmão, sempre a gente buscar a verdade está dentro de nós, a verdade é espiritual, a verdade é a renúncia, a verdade é desprendimento das coisas terrenas, meus irmãos. A paz do nosso Salvador esteja com todos aqueles que creem no Pai inefável.